Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Convido a estarmos de pé, capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim: Marcos 10, 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Assentados. Essa expressão, Jesus foi a Jericó, pode para muitos de nós parecer uma expressão simples, mas biblicamente ela tem um significado muito grande. Quando fala Jesus foi a Jericó, Jericó era uma cidade que estava debaixo de uma maldição. O Senhor havia dado grande vitória ao seu povo Israel para conquistar Jericó e derrubar os seus muros. E a cidade foi destruída pelo poder do Senhor, porque era uma cidade que fez oposição ao povo de Deus. E o Senhor havia dito que aquela cidade nunca deveria ser reconstruída. Uma cidade que deu muito trabalho para o Senhor derrubar, destruir. Uma cidade de grandes muralhas, mas nada pode resistir ao poder do Senhor. E houve uma desobediência, a cidade foi reconstruída. E o homem que a reconstruiu, quando ele lançou a alicerce da cidade, o filho mais velho dele morreu, porque havia maldição ali. Quando ele acabou a cidade e botou as portas nos muros, o filho mais velho morreu. Eles reconstruíram. Não se deve reconstruir o que Deus destruiu na sua vida. Não faz. Que Deus destruiu, os hábitos que Deus destruiu, os vícios que Ele destruiu, as inclinações que Ele destruiu, não reconstrua. Isso vai custar caro. Mas Jesus foi a Jericó, porque Jesus é misericordioso. Mesmo daqueles que reconstruíram coisas que deram tanto trabalho de destruir, Ele vai ao seu encontro. Jesus foi a Jericó. Ele passou por Jericó. Ele não ficou em Jericó. Ele passa. Ele não fica onde há maldição, mas ele passa para resgatar o homem, como hoje Jesus está passando aqui. Jericó, a geografia de Jericó era exatamente a vida desse cego, Bartimeu.
Jericó, a geografia de Jericó é uma cidade que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó está numa depressão geográfica. Jericó está em uma depressão geográfica. E Jesus foi lá resgatar aquele cego, tirá-lo de lá, porque ele seguiu a Jesus. E o Senhor revelou que está aqui hoje um homem que está numa depressão. A situação geográfica de Jericó é a situação daquele cego. Uma depressão de 400 metros, a nível do mar. Ele estava no chão. Mas Jesus o tirou daquela depressão. Ele subiu com Jesus. Jesus veio aqui hoje para tirar você da depressão. E ele tem este poder. E o que ele disse ao cego, ele te diz: levanta-te e anda, porque hoje eu vou mudar a sua vida. Esse não é mais um culto. Esse é o culto que vai mudar a sua história. Você pode ter uma depressão de 400, de 1000 metros, e qual for a sua depressão, nada é maior do que o poder de Jesus. Ele viu em Jesus a sua última esperança, a margem de Jericó era a última parada para Jerusalém. E Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. Jesus não ia voltar mais em Jericó. Quando você vem da Galileia para a Judeia, quando você vem da Galileia para Jerusalém, a última parada antes de Jerusalém é Jericó. A última cidade que você para. E Jesus estava indo para Jerusalém para cumprir o projeto do Pai. Era a última parada. A igreja vive hoje profeticamente a última parada. Porque a igreja também está indo para Jerusalém. Essa jornada começou há 2000 anos atrás, no Pentecostes. E a igreja vem andando. Agora é a última parada antes de Jerusalém. É a última pregação de Jesus sobre a terra antes que a igreja seja retirada. Jesus não vai voltar. Poderá não haver outra oportunidade. É este culto. Este culto é tudo que você tem. O seu amanhã é só dúvidas, mas o seu hoje aqui é uma certeza. Deus veio a este lugar para te tirar da sua depressão de 400, de 500 metros. Dizer: levanta-te. Quando ele viu em Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele viu em Jesus a esperança. Ele viu em Jesus um escape. Ele viu em Jesus uma âncora onde ele pudesse se agarrar. Ele começou a gritar. Ninguém ouviu o grito. E um disse, em outro evangelho, disse: Senhor, tantos te oprimem, tem tanta gente. E ele gritando, cala-te, fica em silêncio. Falou: não. Tem um grito diferente. Há um grito, irmãos, amigos, que estão ouvindo. O homem hoje vive como se fizesse parte de uma multidão. Uma multidão é um lugar agitado, todo mundo correndo, se atropelando. A vida de hoje está assim. Nós vivemos como estivéssemos no meio de uma multidão, agitados, correndo para lá, para cá, informação. E há um grito que ninguém está ouvindo. É o grito da alma. Mas Jesus ouve o grito da alma. Para ele não é mais um grito. Eu me lembro, de uma certa época, tem um tempo, eu estava passando debaixo de um prédio, em um lugar, andando a pé em Vitória, e vi aquele monte de gente chegando, repórter. Um homem tinha tentado, contra a sua própria vida, e estava aquela agitação para resgatar e tudo aquilo, e a esposa, eu
ouvi a esposa, eu parei para poder ali, para fazer alguma coisa, eu pensei, não, a pessoa perguntando, um médico, mas estava tudo bem com ele? Não, estava tudo bem, a pessoa falou assim, nas últimas semanas ele estava mais calado, mas estava tudo bem. Lógico que não estava. Eu fiquei pensando no silêncio dele. Ela começou a dizer que nos últimos dias estava calado, silêncio, não falava mais muita coisa. O silêncio dele era um grito. Não é falante, ele é brincando, mas estava muito calado, ele estava gritando. E ela não ouviu. Quando ele pensou em tirar a vida, porque ele não aguentou mais, aquele silêncio era um grito. Às vezes o silêncio é um grito, alguém me ajuda, alguém me salva. Mas Jesus está ouvindo o grito da sua alma hoje. Se a sua esposa não ouviu, ninguém ouviu, o Senhor está ouvindo. Ele te trouxe aqui hoje. Ele vai te arrancar dessa depressão. Você não vai acabar com a sua vida, mas Jesus vai salvar a sua vida. Numa grande reunião no nordeste do país, orando com dois pais, pai e a mãe, perdão, pelos pais. Eles pediram oração pela criança e disseram, nosso filho mudou de semana para cá, ele está agressivo, ele está agredindo as outras crianças, ele está rebelde conosco, ele está caminhando dócil. E o Senhor deu essa revelação. Ele está estranho, ele está agressivo, ele está. Eu só oramos por aquele pai, da mãe, só assim, a agressão do seu filho, a mudança de comportamento dele é um grito. E eu só revelo que esse grito é: me dê atenção, me dê carinho. A mãe desabou a chorar. O pai ficou pálido. E o pai foi sincero e confessou: eu parei de brincar. As pessoas que eu parei de brincar com meu filho. E ela começou a chorar por causa disso. Aquela agressividade estava gritando. E os pais não estavam ouvindo. Mas Jesus ouve o grito da alma. E tentaram calar, cala-te, fica em silêncio, olha, o mundo pode querer te calar. Quanto mais tentava calar, mais ele gritava. Grite, porque o Senhor está te ouvindo. Senhor, o que os discípulos disseram para aquele cego é o que nós vamos te dizer hoje. O Mestre está te chamando. Chegaram para o cego: olha, levanta-te, vem, o Mestre te chama. E é isso que a igreja quer te falar hoje. O Mestre está te chamando. Hoje é o dia da sua salvação. O Senhor entrou neste templo hoje para salvar a sua vida. E este culto pode mudar a sua vida para sempre. Hoje começa a ser escrita uma nova história na sua vida. Uma história escrita pelas mãos do Senhor. Vamos ouvir o louvor.